Olá, queridos concurseiros do Blog dos Concursos. Conforme a gente prometeu, estamos de volta para trabalhar com concordância verbal. Todo mundo sabe que todo assunto, por mais complexo, por mais profundo que ele seja, ele traz consigo preceitos que são preceitos básicos. E neste caso, nós nos colocamos diante da nossa regra, que é a nossa regra geral de concordância verbal. Pensar em concordância, chamada de verbal, é pensar na existência de um sujeito. Todo mundo aprendeu um dia que sujeito é um termo da oração sobre o qual nós prestamos uma informação. Pois bem, se isso é verdade, então eu tenho que pensar, dele depende o comportamento de muitos outros termos dentro da minha oração e principalmente daquele elemento que faz a oração nascer, que é o verbo. Então é por isso que a gramática é claríssima quando me diz: se o sujeito é o termo da oração sobre o qual se presta uma informação, este verbo que configura a oração enquanto tal é obrigada a concordar em número e em pessoa com esse sujeito. Tudo bem? Então vejamos. Quando nós nos colocamos diante de um sujeito, esse sujeito pode ter diversos núcleos. E essa diversidade de núcleos faz com que eu volte o meu olhar para ele, para identificá-lo ou identificá-los. Se eu tiver um só núcleo, como é que o meu sujeito vai ser chamado? Gente, de sujeito simples. Se eu tiver dois núcleos, como é que o meu sujeito vai ser chamado? Ele vai ser chamado de sujeito composto. Então eu preciso observar se o sujeito é simples. Ele pode possuir, gente, uma gama enorme de determinantes. A rigor, estou pouco me importando com esses determinantes. Eu tenho que colar o olho onde? No meu núcleo, porque é com o núcleo do meu sujeito que eu hei de estabelecer essa concordância. Tá claro? Vai ficar mais claro ainda quando a gente for para o quadro botar um exemplo bom para nós. Então, vejamos. Se eu te digo, por exemplo, que o artigo dos alunos do NUSE foi premiado. Olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu prestei uma informação sobre alguém. Informação esta, gente, calcada num verbo. Se ela é calcada num verbo, eu estou diante, sim, de uma oração e posso muito bem pensar na concordância verbal. Eu tenho sujeito e eu tenho verbo, então eu sou obrigada a fazer o estabelecimento dessa combinação. Logo, quando eu te disse que o artigo dos alunos do NUSE, fecha aqui, foi premiado, presta atenção que eu tenho um único termo, um único elemento que é passível de ser chamado de núcleo de sujeito. Que elemento é esse? É o substantivo artigo. Substantivo este que está no masculino e no singular. Então eu tenho que ficar atenta. Os determinantes deste núcleo de sujeito, eles têm o que a ver com a concordância verbal? Absolutamente nada. Da preposição em diante, todo mundo é desconsiderado na hora de nós estabelecermos a relação de concordância. Tudo bem? Por quê, prof? Porque, meu doce, quem é encabeçado pela preposição não tem potencialidade para ser chamado de núcleo de sujeito. Por isso que eu tive que escrever que o artigo foi o quê? Premiado. Esse artigo, o substantivo artigo, é masculino singular, por isso que eu te disse foi premiado. Agora, eu preciso prestar atenção numa coisa, gente, que é
fundamental para o nosso trabalho com concordância verbal, justamente quando nós estamos diante de um núcleo de sujeito representado por um elemento que nós vamos chamar de substantivo coletivo ou ainda de numeral percentual. Então anote aí, faça uma observação. Quando o núcleo do sujeito for um numeral percentual ou um substantivo coletivo e eles vierem especificados, a gramática nos dará dupla chance de concordância. Então eu poderei dizer que eu poderei concordar ou com o núcleo, que é coletivo ou percentual, ou com a especificação deste núcleo. Como é que isso vai funcionar na prática? Vamos ver. Eu vou colocar um coletivo aqui que nós chamaremos de coletivo partitivo. Então eu te disse que a maioria dos convidados, olha só, chegou cedo. Preste atenção no que está escrito aqui. Quem foi que chegou cedo? Você mesmo me respondeu. A maioria dos convidados. Preste atenção. Maioria é o núcleo do meu sujeito. Maioria é um coletivo chamado de coletivo partitivo. O que é isso? É um coletivo que exprime, é um coletivo que indica a parte de um todo. O que eu fiz? A opção por concordar com ele, já que é ele que está desempenhando aqui a função de núcleo do sujeito. Todavia, nós combinamos que se o núcleo do sujeito fosse um coletivo e ele viesse especificado, seriam duas as nossas chances de concordância. Primeira, com o núcleo. Segunda, com a especificação do núcleo. Por isso que eu posso te dizer, numa boa, que a maioria dos convidados chegaram cedo. E é o chegaram que aqui concorda com os candidatos. Coisa, queridos, que aconteceria exatamente da mesma forma se o núcleo do meu sujeito fosse um numeral percentual. Se eu te dissesse, por exemplo, que 20% do eleitorado votaram. Então, quando eu te disse 20% do eleitorado votaram, com quem que eu estou concordando? Estou concordando com 20%. O que é 20%? Prof, 20% é o núcleo do meu sujeito, que é numeral percentual. Mas nada me impediria de te dizer também votou. Por que eu posso dizer votou? Para concordar com a especificação do núcleo do meu sujeito, em que eu disse 20% votaram, eleitorado votou. Então, o que é que nós vimos de muito importante? Preciso memorizar que a concordância com o núcleo é fundamental, mas eu tenho a chance de concordar com o determinante. Quando? Quando o núcleo do sujeito é percentual ou coletivo. Então, no nosso próximo encontro, trabalharemos outros preceitos importantes sobre concordância, priorizando a partícula se. Até lá!